A imprensa, ela ajuda muito e pode atrapalhar muito. Só que a gente não pode controlar ela, porque se controlar ela, aquele que tem um acesso, aquele que é dono, ou aquele grupo que está no governo, ele pode manipular todas as informações. Então, como que a imprensa pode atrapalhar? Quando ela se torna o quarto poder da República. Tem 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, quando ela fica um poder que fica tentando costurar os poderes, em alguns países isso é real, a gente começa a ter um problema como nação. E eu quero chamar sua atenção numa coisa em relação à imprensa. A imprensa, quando ela consegue noticiar notícias ruins sobre ela mesma, essa é uma imprensa com selo de qualidade, de liberdade. É que a liberdade, ela é indiscutível, a liberdade, ela é inegociável. Nós não vamos negociar a liberdade desse país. Pablo, minha opinião é essa, você tem a liberdade de falar, porque a Constituição também fala. É livre o pensamento, mas é vedado o anonimato. Então você que tem opinião, você vai fazer o quê? Você vai escrever embaixo que você deu sua opinião. E aí o que acontece? Nós temos grandes canais de televisão, grandes emissoras de rádio, jornais e agora esse meio poderoso chamado internet para transmitir informação. E assim como hoje se comemora o Dia da Liberdade de Imprensa, eu quero te falar que nem tudo que é noticiado também é verdade. Nem tudo que é noticiado também está no viés correto. E assim como existe a liberdade da imprensa, eu quero ressaltar a liberdade de você como ser humano de fazer perguntas, porque a liberdade você também tem de não concordar com o que está sendo noticiado. Um povo forte, corajoso e inteligente, o que ele faz? Ele precisa aceitar o que está sendo informado? Não, a informação está um pouco distante às vezes dos fatos. Assim como um jornalista, ele pode enviesar a publicação dele. Eu fico maravilhado de ver, por exemplo, alguém da imprensa me chamando de coach. Não faz sentido, eu não mexo com isso há anos. Mas aí alguém não tem nenhum trabalho, como hoje é o Dia da Liberdade, se sintam na liberdade de ouvir isso também. Vocês precisam saber, e se pedem liberdade e pregam liberdade, você precisa de, na liberdade, aprender também a ouvir. Não faz sentido. Um primeiro faz uma matéria, chama uma pessoa de coach, a pessoa não é coach. Aí os outros 50 jornais não ligam fazendo pergunta e só replica a mesma coisa. Então, se existe a liberdade, continue exercendo e ouça na liberdade também. O grande problema que a gente tem, falando de política, a liberdade e a política, é que a maioria das pessoas hoje são militantes. Isso é liberdade, pode ficar à vontade, eu não importo com isso. Eu mesmo quando vou ler um jornal, eu não quero saber a opinião da pessoa, eu, Pablo Marçal, isso é liberdade também, eu quero que você emita a sua opinião. Agora eu, enquanto cidadão, enquanto empresário, eu vou ler um negócio, se eu ver que isso está militando para a direita ou para a esquerda, eu nem termino de ler. Por quê? Porque está enviesado. É a mesma coisa de eu querer beber uma água pura e alguém pegar e jogar barro. É a mesma coisa de eu querer beber uma água pura e alguém for lá e jogar fezes. Aí alguém fala, mas tem só um pouquinho. Eu não sei você, eu não quero. A gente tem que repetir todo dia que a gente acordar o Dia Mundial da Liberdade. Não precisa pôr nada na frente, é tudo realmente liberdade. Faça o que tu queres. Sabe o que você tem que fazer? De forma liberal, você também tem que ouvir. Não faz sentido. Não faz sentido você também anunciar, quando você não gosta de uma pessoa, a notícia ruim dela, para já mostrar quem ela é, porque você sabe que quem lê, não lê nem até o final. A maioria das pessoas não lê nem 30% de uma informação. Ah, Pablo, você está achando ruim porque alguém noticia você falando das coisas ruins? Não, é porque a gente está enviesando o país nessa liberdade e o país fica o tempo todo travado. Eu quero aqui pedir sim, que continue a liberdade. Eu acordo todo dia pedindo liberdade. Você acredita no que você quer, dá a sua opinião naquilo que você quer. Mas uma coisa eu queria pedir, para todas as famílias, inclusive não sei se você sabe, só existem mais ou menos, tá? No máximo isso. No máximo 20 famílias que são donas de canais de televisão no Brasil. Então eu quero pedir encarecidamente às 20 famílias que são donas de canais de televisão. Por favor, usem da liberdade da imprensa, não para ser só uma empresa de propaganda.
Algumas pessoas estão mandando mensagem. Por que seu evento, que tinha mais gente que do Luiz, mais gente que o do Messias, ninguém noticiou lá nas manchetes? Vocês sabem responder ou não? Vocês sabem ou não? É um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil. Eu pedi uma jornalista, eu falei, você pode noticiar? Ó, em vídeo, você me pagar 50 mil, eu vou noticiar. Eu falei, 50 mil, eu vou ficar com 50 mil aqui, vamos usar no Instagram, WhatsApp, vai mais devagar. Esse é o grande lance. O problema da imprensa é que começou a virar empresas de propaganda. E na mesma liberdade que você pede, a imprensa tem que ter liberdade. Por favor, tenha a liberdade de ouvir, a liberdade é um problema. Quando você pede por ela, você precisa de pegar o ônus dela. Fala assim comigo, liberdade tem bônus e ônus. Quer ver? Vamos pedir a liberdade então. Uma pessoa fala, uma vez eu lembro na faculdade de Direito que um senador estava contando essa história, que um senhorzinho estava na casa de prisão provisória lá de Goiás, ele estava fazendo um tratamento dos dentes e é muito bom lá, inclusive, ele saiu, foi dar um rolê na vida e depois voltou a ser preso. A primeira coisa que ele chegou lá foi sorrindo, ele falou assim, eu não aguentava mais, estou numa dor de dente. E aqui o tratamento é... Aí alguém olha e fala, mas você estava na liberdade. Ele falou, mas não consigo, lá tem que pagar caro para arrumar os dentes. Aqui eu tô com os meus brothers, eu jogo futebol, arrumo os dentes de graça, aqui é um dos melhores lugares. Acredite, tem pessoas que não vão gostar da liberdade. Se o brasileiro amar a liberdade, ele não vai aceitar qualquer informação de primeira. Eu fiquei a minha vida toda ouvindo, lendo, noticiando e replicando informações e eu percebi que a maior parte dessas informações é para gerar emoção em você e a maioria delas não está conectadas ao fato. Uma das coisas que eu mais amo é ver a notícia que fizeram lá do Pico dos Marins. Olha para você ver como é que funciona. A notícia é simples e eu vou te contar do jeito que foi. Começou a entrar água na minha barraca, fiquei 1 hora lá com a água subindo, deu um grito, Marcos Paulo, ele, o que foi? Tá molhado sua barraca? Ele, não, a minha tá sequinha. Falei, então eu tô passando por aí. Fui para lá. E ele aí, eu falei, cara, com a chuva dessa, pede pro bombeiro vir aqui, porque eu não sei como é que tá o grupo lá embaixo. Resumindo, ninguém arranhou uma unha, ninguém foi entrevistado, mas criaram um escarcéu. Só que não sabiam que era eu. E aí quando a gente desce, a única notícia, eu tenho um print da notícia, foi o Globo, Globo.com. Só escreveram assim, 32 turistas se perdem. A gente não se perdeu, a gente já subiu lá várias vezes, estávamos no lugar e solicitamos o suporte para o grupo de baixo, porque não estava comunicando por rádio, só isso. E ia acabar essa conversa. Só que aí um dos bombeiros viu a minha pessoa e ficou caçando um jeito de tirar foto e esquentar o assunto. E aí ele, olha, eu preciso tirar uma foto para o comandante. Eu falei, você não vai tirar foto minha. E aí várias pessoas da minha equipe começaram, olha, ele está querendo tirar foto. Eu falei, vai, eu sei, eu não vou sair nessa foto. Aí começou o caos, porque viu que tinha um cara lá chamado Pablo Marçal. Aí virou uma desócia e eu fiz o quê? Apareci na Band, na Record e na Rede Globo, no horário mais nobre de televisão. Eles foram lá e reviraram minha vida, arregaçaram com tudo e colocaram lá. Uma pena, né, que eu tive que faturar um pouco mais de 20 milhões de reais a mais pelo tanto de gente que veio fuçar nos meus stories. Eu fui lá, fiz tráfego pago, chegaram me xingando. Cadê a montanha? Eu falei, cadê a sua montanha de lixo emocional? Você veio aqui para buscar a minha montanha, eu vou mostrar a sua. Agora você vai clicar aqui, arrastar para cima e vai comprar. Aconteceu isso. Vai apertando um like. Sabe o que é o interessante? O interessante é que não conseguiram uma única entrevista com ninguém. Uma única entrevista. Todas as pessoas, não teve uma. E eu estou te falando a plena verdade e pode me pôr de frente com o corpo de bombeiro. E eles são homens honrados, prestaram serviço. Eles nos acompanharam, não pegou na mão de um, não pôs uma corda, não fez nada, não foi um resgate. Pablo, você está querendo reescrever a história? Não, eu estou querendo te falar algo. Tome